O grupo cybercriminoso mais famoso dos últimos meses pode ter chegado ao fim. A polícia de Londres realizou a prisão de 7 integrantes do Lapsus, um grupo que ganhou as manchetes por conseguir invadir sistemas e vazar informações sensíveis de empresas gigantescas e até órgãos governamentais. Ministério da Saúde, Conect SUS, Claro, Localiza e outras instituições foram afetadas por aqui, no Brasil. Pelo mundo, o Lapsus acessou os sistemas internos de ninguém menos que Microsoft, Nvidia, Samsung, LG e Vodafone, por exemplo. Hoje vamos mergulhar no mundo do Lapsus, entender como eles agem e quem eles são. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor de conteúdo original no Tecmundo, e hoje vamos falar sobre o grupo Lapsus. Mas, para isso, é importante entender o contexto. Faz 7 anos que passeio entre fontes, grupos, fóruns, painéis e sites cybercriminosos para entender mais sobre esse mundo. Se a velha escola do jornalismo dependia muitas vezes do vazamento de informações ou de documentos sensíveis para um furo de reportagem, e por documentos eu quero dizer papéis físicos, né? Agora os leaks e os dumps que chegam a centenas nas mãos de jornalistas são os novos motores da revelação de algo que impacta negativamente a sociedade ou que destranca uma informação relevante ao público. O modus operandi é o mesmo, mudam os meios. O seu banco não cuidou de seus dados como deveria, aquela loja de e-commerce deixou acessarem os dados de seu cartão de crédito, um governo se provou amador na cibersegurança e teve um ministério atacado afetando a população. Todas as notícias que envolveram temas como esses ou similares possuem o mesmo fator em comum, que é a assinatura. Veja só, investimento em cibersegurança é importante, mas o cybercrime é, no final das contas, um crime. E praticamente ninguém está 100% preparado para sofrer um crime, não existe uma bala de prata. Por isso, a assinatura é o fator comum de praticamente todos os ataques cibernéticos realizados. Quem fez, por que fez, qual o objetivo? Às vezes a resposta verdadeira é a mais simples que existe, o reconhecimento. Podemos dividir o cybercrime em 3 grupos no Brasil. O primeiro grupo envolve jovens com idade entre 11 e 18 anos que buscam testar habilidades cibernéticas, realizando pequenas intervenções e golpes online. Deface e XSS são 2 práticas bem comuns nesse grupo. O deface é quando um site tem sua aparência alterada por um atacante, como uma pichação. O XSS é uma vulnerabilidade em sistema que permite a injeção de script por invasores. O segundo grupo também se enquadra como cybercrime, mas seus agentes não possuem uma habilidade ímpar com códigos, nem tentam almejar algo além disso. Normalmente é composto por homens mais velhos que realizam golpes como phishing, painéis para roubo de cartão de crédito, desvios de cartão pelos correios, golpes na OLX, Mercado Livre, etc. Obviamente ainda existem as centrais do crime e quadrilhas que podem ser encaradas como um verdadeiro squad empresarial, mas isso é papo para outra hora. Por último, existe o terceiro grupo. Aqui se encontra uma galera mais difícil de ter contato. Black Hats, desenvolvedores de painéis para roubos diversos, criadores ou manipuladores de malware. Tudo isso funciona como uma hierarquia de habilidades dentro do crime. O terceiro grupo é praticamente inacessível. O segundo grupo quer distância da mídia e pratica tanto assédio quanto ameaças à imprensa, quando seu trabalho é melado. Já o primeiro grupo, na maioria das vezes, não tem qualquer ganho financeiro e costuma ser o que mais entra em contato com a imprensa para divulgar suas descobertas. É preciso notar que estou falando de cybercrime, não estou aqui notando o contato de hackers éticos e pesquisadores de segurança. E é nesse primeiro grupo, por mais incrível que pareça para você, que se enquadra o grupo Lapsus. Eu precisava te entregar esse contexto antes de continuarmos nossa conversa. A história por trás do incidente cibernético no Ministério da Saúde, por exemplo, se mostrou uma das narrativas mais cinzas de incidentes que já cobri. Praticamente o governo não fez questão de detalhar o que aconteceu de fato, nem o impacto gerado em sua totalidade, menos ainda os passos que seriam tomados. Um ponto interessante na história, o Lapsus muitas vezes afirmou que usou ransomware para atacar uma empresa, como a Claro ou o Ministério, e isso levantou muitas suspeitas, porque nunca houve malware para criptografar arquivos nessa história. Mas o ransomware não se limita ao vírus presente, segundo o Lapsus, e dobrando a expressão, ela foi empregada mesmo assim. Enquanto esse ponto ainda não está resolvido, seguiremos informando sobre esse tipo de incidente como ransom apenas, algo como resgate na tradução literal. Dizem que a mãe dos pecados capitais é a vaidade.
O ego, a vaidade e ser reconhecido são fatores que pesam muito entre os participantes daquele primeiro grupo que já citei, entre 11 e 18 anos. Ter o seu nick, apelido, vulgo ou o nome da sua team, da sua equipe, estampado nas matérias da imprensa faz bater um orgulho enorme nos cybercriminosos. Desde o dia 10 de dezembro de 2021, quando o Grupo Lapsus reivindicou o ataque ao Ministério da Saúde do Brasil, um canal foi aberto no Telegram para que os participantes da equipe informassem suas ações. Isso acontece até hoje. Além disso, o canal é aberto para qualquer pessoa entrar e comentar. Por isso, é comum ter conversas com milhares de mensagens e assuntos dos mais variados possíveis. O canal do Lapsus virou um ponto de encontro. O líder da equipe tem nick, é Alexander Pavlov, que ironicamente se apresenta como imagem de perfil de Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte. Eu consegui receber algumas mensagens e informações mais detalhadas de Pavlov por meio de um mediador que obteve a confiança do líder. Júlio Queiroz, leitor do Tecmundo, foi o responsável por facilitar a nossa comunicação. Alexander fez o tipo durão, não gosta de respostas longas ou elaboradas, mas respondeu e gosta da atenção empregada pela imprensa. Quando perguntado por que criaram um canal no Telegram, respondeu que fez principalmente pela diversão, para conseguir alguns apoiadores. E por qual motivo permitir que milhares de pessoas tenham acesso irrestrito às publicações e possam conversar entre si, criando uma comunidade aberta para público e imprensa ficar de olho? Porque eu posso, foi a resposta. Normalmente, negociações de ransomware acontecem na surdina e os operadores do malware são praticamente inacessíveis. Poucas empresas revelam quanto pagaram cybercriminosos. A JBS, por exemplo, pagou 11 milhões de dólares. No caso do Lapsus, houve muito alarde. O motivo, nós entendemos que de uma maneira reservada a probabilidade de pagamento seria menor, eles disseram. Após o ataque ao Ministério da Saúde, o Lapsus divulgou na rede social Reddit que pagariam 50 mil dólares semanais para funcionários das operadoras Claro e Vivo por acesso ao sistema interno. Alguns dias após a publicação, usuários da Claro começaram a encher as redes sociais de reclamações sobre instabilidades nos serviços. A operadora respondeu que não foi atacada e que os sistemas já estariam em plena operabilidade. Então veio a publicação do grupo no Telegram. Informamos que a Claro, Embratel e NET sofreram uma grande violação de dados. No mês passado estivemos rodando para vários sistemas. Isso significa que o grupo teve sucesso ao pagar um funcionário interno? A resposta é mais incrível do que parece, porque eles supostamente receberam ajuda e não tiveram que pagar pelo feito. Abre aspas. Eles trabalharam para mim gratuitamente. Eu não precisei fazer um pagamento. Fecha aspas, disse Pavlov. Eu perguntei o motivo, mas ele se limitou a dizer que as pessoas que o ajudaram se aproveitaram do acesso para realizar outras ações. Abre aspas. Eles possuem um projeto que fornece contas mais baratas para usuários Claro. O cliente paga apenas 50% da conta. Fecha aspas. Os autores que comandam o Lapsus são desconhecidos, apesar de um nick ter ficado bastante famoso, Alexander Pavlov, que também é chamado de White Dox Bean. De maneira óbvia, a identidade real dos líderes dessas equipes dificilmente é obtida, mas a especulação em torno de White Dox Bean indica que ele seria um garoto de 16 anos que mora no Reino Unido. A principal ligação feita é que White Dox Bean seria um dos administradores do Doxbeam, um serviço usado para revelar a identidade real por trás de nicks na internet. De acordo com uma fonte que entrou em contato comigo, o rapaz era velho conhecido do cybercrime por vender serviços de botnet para DDoS em fóruns. Na madrugada de quarta-feira 23 para quinta-feira 24, o serviço Doxbeam publicou informações pessoais de Alexander Pavlov, ou seja, Pavlov não tinha nenhuma ligação com Doxbeam, indicando também que esse apelido seria do garoto Arion Kurtaj, um jovem de 16 anos que realmente morava no Reino Unido. Não demorou muito, na mesma quinta-feira, a polícia de Londres afirmou que fez a prisão de 7 indivíduos relacionados ao grupo cybercriminoso Lapsus, segundo a BBC. De acordo com o Exposed do Doxbeam, o adolescente responsável pelo grupo também havia alcançado uma fortuna de 14 milhões de dólares por meio de crimes digitais. Por menores de idade estarem envolvidos, as autoridades locais não divulgaram imagens, nomes ou mais detalhes sobre as prisões, se limitando a comentar, abre aspas, 7 pessoas entre 16 e 21 anos foram presas em conexão com uma investigação sobre um grupo de hackers. Todos foram liberados sob investigação. Nossas investigações continuam em andamento. A BBC ainda conversou com o pai de um dos jovens que disse, abre aspas, eu nunca tinha ouvido falar sobre nada disso até recentemente.
Ele nunca falou sobre hacking, mas ele é muito bom em computadores e passa muito tempo no computador. Eu sempre pensei que ele estivesse jogando, fecha aspas. Juntar as pontas nesse caso não é tão difícil. O Lapsus não é formado por cybercriminosos altamente capacitados, mas é um grupo que descobriu um modus operandi que deve definir uma nova tônica para o cybercrime daquele primeiro grupo citado na hierarquia. O ransomware sem malware é um modo que deve começar a ser mais explorado agora por grupos de script kids e pessoas que buscam dinheiro fácil. Para tanto, basta conseguir acesso interno, e como no caso do Lapsus, ainda existe muita credencial também exposta na internet. Resumindo, eles se movem lateralmente por redes e sistemas. Sua única habilidade mais sofisticada, se pudermos usar esse termo, é trabalhar com SIM swap. Isso significa que, após obter acesso interno por meio de um funcionário malicioso, eles conseguem escalonar acessos clonando chips SMS e obtendo códigos provenientes dele. Por isso é importante que você tenha segundo fator de autenticação via aplicativo terceiro. Ao site Motherboard, o pesquisador da empresa de segurança cibernética Recorded Future comentou que as empresas normalmente se preocupam muito com coisas como Zero Days, vulnerabilidades desconhecidas e técnicas avançadas. Enquanto isso, os funcionários estão caindo em pedidos do CEO para enviar $200 em cartões presente da Amazon. Ou seja, a engenharia social e o phishing ainda são a principal vulnerabilidade de uma empresa. Mas uma questão que ainda bate na minha cabeça faz alguns anos é a seguinte: se o governo e as empresas brasileiras tivessem programas de bug bounty bem estabelecidos, o número de incidentes cibernéticos diminuiria? Respostas para questões como a maioria das empresas faz treinamento de cibersegurança adequado e recorrente com os funcionários e o governo emprega qualidade e investimento na área cyber, infelizmente já sabemos. Outra pergunta que fica é: a história do Lapsus acabou por aqui? A gangue de cybercriminosos que não faz ataques sofisticados, mas conseguiu muita atenção ao alardear suas ações via canais públicos e SwingSwap, continuará atuando por meio de outros integrantes que não teriam sido pegos? O fim de uma história pode ser o começo de outra. Vamos aguardar mais alguns momentos para essas respostas. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, eu queria pedir aquele like amigão, que você compartilhasse esse vídeo no grupo dos amigos. O seu apoio ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Bom, eu fico por aqui. Para mais sobre esse assunto, você pode me encontrar lá no Twitter pela @FelipePaião. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.